Olá, meu povo! Começando o programa A Voz da População aqui no SBT para mais de 300 cidades do estado de São Paulo. Para mim é um prazer estar todos os dias com vocês. E agora, segunda-feira é aquele começo de semana, né? Para a gente recomeçar a semana nas batalhas e nas vitórias. E eu estou aqui com o prefeito, ele que é o prefeito de Cubatão, Ademar. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Paulo? Obrigado por estar aqui. Vamos ficar um pouquinho mais juntinho, que a gente fica mais aqui, mais à vontade para conversar. Eu estava escutando uma demanda sua fora do programa, né? Eu como deputado estadual também eu fico atento para escutar os prefeitos, e você falou de uma área da cidade de Cubatão, que é uma área que tem muitas comunidades, precisa de uma infraestrutura, precisa de prédios, né? Populares. Queria que você falasse um pouco para o nosso público. Paulo, primeiro, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Cubatão é uma cidade, né, importantíssima aqui da Baixada Santista, pelo PIB, pelo polo industrial, enfim. Mas foi uma cidade que já foi robusta financeiramente na década de 80, 90, mas o resultado de toda essa riqueza não se traduziu em bem-estar social. Fruto, né, oriundo ali do maior polo empregador do país, natural que o crescimento desordenado gerou, o crescimento desordenado gerou comunidades que hoje você tem em torno de 35 mil pessoas na comunidade Vila Esperança. E nós precisávamos estancar esse crescimento desordenado porque nós estamos falando de mangues, né? Manguezais, que são áreas de preservação permanentes. E nós estávamos ali discutindo, né, tentando chamar a atenção do poder público no sentido de que nós iniciássemos um projeto de recuperação. E a gente veio na sua pessoa, pelo fato de ter relações com a Baixada Santista, com a cidade de Cubatão, pela sua votação lá também na cidade. Viemos aqui fazer um apelo porque é um projeto que acho que pode ser referência para o estado de São Paulo e para o Brasil. Sim, a gente mostrando nas imagens agora, que é importante, a gente ver esse bairro, que é um bairro carente, né? Tem pessoas ali morando em casas de madeira, né? Como o prefeito falou, a situação precária. E ali você dá uma dignidade, dá um imóvel, né? O poder público é uma realização, acho que é a maior realização que o prefeito pode ter do município. Porque você leva a dignidade, né? As pessoas não pararam ali por acaso, né, Paulo? Às vezes a vida empurra, né? Esse momento pós-pandêmico, a pessoa não tem condições de pagar um aluguel, acaba ali arrumando a maneira, invade, constrói suas palafitas, mas não moram ali, obviamente, porque eles querem fazer daquilo o lar adequado para criar as suas famílias. E acho que nesse momento que o poder público tem que entrar e fazer uma participação efetiva para que as pessoas tenham suas vidas alteradas. E ali é um bairro que você tem 35 mil pessoas, hoje, para você ter uma ideia, 70% das cidades do Brasil tem menos de 20 mil habitantes. Nós estamos falando de uma comunidade com 35 mil pessoas. E o poder público precisa alongar o seu braço e chegar até ali. E é esse apelo que a gente vem fazendo. O prefeito quer fazer uma estrada, né? Ali uma rodovia. Isso, porque você tem a principal, né, a única rodovia de acesso para 35 mil pessoas, que já está saturada, e o poder público não tem condições, Paulo, de fazer o monitoramento de uma fronteira que chega a quase 9 quilômetros. Você não tem como conter as novas invasões, porque o poder público não tem braço para monitorar uma fronteira de vulnerabilidade de novas invasões sozinho. E essa rodovia, né, esse rodoanel ecológico, conecta, né, por trás de toda a comunidade a outra rodovia existente. Você faz um cercado, uma rodovia ecológica, para você iniciar o processo de urbanização sem a pressão de novas invasões. Sim, a demanda que o prefeito queria levar para o governador, a Prefeitura de Cubatão realizaria a obra viária, né? E o governador entraria com os prédios. Isso, assim... a infraestrutura dos prédios. Porque para o processo de urbanização, Paulo, a rodovia ecológica é uma rodovia que nós temos recursos em caixa para fazer. O início dessas obras já foram iniciadas com 1.010 unidades habitacionais, 2 escolas e os primeiros 3 quilômetros. Os outros 6 quilômetros também, o município com certeza já está estruturado para fazer. O que nós vamos precisar, porque você está falando ali de um aglomerado de barracos densos, sem nenhum planejamento urbano. Da rodovia principal para a perimetral, você vai rasgando ruas e é essa parte que a gente precisa do governo do estado. A gente cerca, mas o processo de urbanização, aí precisaria do braço do governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura e também da CDHU, para poder nos ajudar nesse sentido. É o apelo que eu faço para o senhor, aí, para nos ajudar, que isso chegue até o governador. Vamos lá. Eu, como deputado estadual, você pode ter certeza que eu vou abraçar essa causa. Obrigado, viu? Tá bom? Obrigado, porque ali as pessoas precisam, viu, Paulo? Precisam mesmo. Eu acho muito importante a gente trazer prefeito, conversar, entender as demandas para a gente ajudar os municípios. Obrigado, prefeito de Cubatão, Ademar. E agora vamos chamar o doutor Samuel Soares, ele que tem o quadro Defesa do Consumidor. Solta aí a vinheta.
Doutor Samuel Soares. Olá, Paulo. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma semana começando. Sempre um prazer estar aqui no teu programa. Olha só, Rafael Gustavo, ele é da cidade de Brasília, assiste a gente no canal do YouTube. Ele fala o seguinte: tem um seguro e meu carro foi roubado, porém a seguradora quer descontar 2 anos da apólice. Esse desconto vejo que está errado pelo fato de eu não ter mais utilizado o seguro. O que eu devo fazer? Paulo, o que acontece? Nos contratos de seguro, quando há a ocorrência de algum sinistro, evidentemente que o consumidor ele tem que arcar com o pagamento da franquia. Se eventualmente o carro dele foi furtado e foi recuperado, ele tem direito de pagar a franquia correspondente ao valor que ele contratou e receber aquele carro, né? Agora, vamos supor que a seguradora não localizou, não recuperou. Ele tem que receber o valor integral, que geralmente é o valor da tabela FIPE, sem ter que desembolsar o valor daquela franquia. Então, precisa verificar se no caso concreto dele, a seguradora está fazendo essa exigência. Se essa exigência for feita dessa forma, está correto o procedimento, mas me parece que não é o caso. Então, ele precisa solicitar a ajuda do PROCON da sua cidade, aí de Brasília, né? E reaver, né, eventualmente, esse valor que ele pagou indevidamente. Bom, vamos lá. Você é vascaíno? Sim, eu tô Traz aqui com... pertinho. Tem essa lente da câmera funciona direito? Traz aqui. Dá um zoom aqui. É brincadeira. Hoje eu trouxe esse broche aqui porque a gente está esperançoso. Por quê? Vai ter jogo? Agora a gente é SAF. Olá, é Vasco, Sociedade Anônima de Futebol. É brincadeira. Os gringos vão investir uma grana pesada no time. Olha só, Maria de Fátima. Ela é lá do Franco da Rocha. Ela escreve o seguinte: comprei um carro e, mediante a pandemia, não consegui pagar as parcelas. Isso daí pode acontecer com todos nós. E aí atrasaram e o banco não quis entrar num acordo. Acionei uma assessoria jurídica de quebra de juros abusivos e vai para 2 anos tudo isso. Agora eles não me dão retorno nenhum, entro em contato, enfim. E ela quer saber o que ela pode fazer. Paulo, a gente fala que na época da pandemia que houve muitos problemas, né? Que os consumidores não conseguiram arcar com os seus financiamentos, né? Em razão da falta de emprego, em razão da falta de clientes, né? Aqueles que são empreendedores. Tudo isso a gente sabe, né? Porque, infelizmente, o nosso governo aqui de São Paulo mandou fazer o lockdown, né? Na época do Dória. Então, as pessoas quebraram. E, no caso dela, que ingressou com um pedido, né, de revisão de juros, contratou uma empresa, uma assessoria jurídica para fazer isso, e até agora não houve retorno, ela precisa acionar essa assessoria jurídica para verificar qual é o número do processo, que andamento que esse processo teve. Precisa ser uma relação transparente entre o consumidor e o prestador daquele serviço. Porque tem muitas empresas que falam que vão entrar com revisão de juros, que vão reduzir o seu contrato, e a gente sabe que na prática não é assim que a coisa funciona. Olha só, a Daniela da de Sertãozinho, ela fala o seguinte: minha filha faz 18 anos em março, está no 3º ano e ela quer fazer faculdade no ano de 2014, de 2024. E aí o pai pode parar de pagar a pensão mesmo assim? Olha que interessante a pergunta, Paulo. Se a pessoa que recebe a pensão ingressar na faculdade ou iniciar um curso técnico profissionalizante, o pai deverá continuar a pagar a pensão. Ele não se exime dessa obrigação pelo simples fato dela ter completado a maioridade. Se ela continuar estudando, ela faz jus ao recebimento da pensão alimentícia. Tá certo. Bom, Rafaela, de Espírito Santo do Pinhal, a dúvida dela é a seguinte: quero me separar, mas meu marido diz que se eu sair de casa não posso levar meu filho comigo. Ele pode fazer isso mesmo? Evidente que não, Paulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é o fato do casal se separar que uma das partes pode impedir a outra parte de ter contato com o filho e até mesmo levar o filho com ela, né? No caso, a nossa telespectadora
ela é a mãe da criança, né? E, teoricamente, a gente sabe que a mãe dispõe de muito mais tempo para cuidar do seu filho, principalmente se esse filho for de tenra idade. Vamos supor que é uma criança de 5, 4 anos. Ela vai ter que levar a criança com ela sim, porque a gente sabe, né, da violência doméstica que a mulher sofre, né? Muitas das vezes ela tem que sair de casa para não acontecer um mal maior. E ela pode levar consigo a criança e vai ter direito sim a eventual patrimônio que esse casal construiu durante aquela relação. E a justiça brasileira dá mais direito à mulher na separação para o filho ficar com a mãe. Isso é um negócio que a gente sabe. Na maioria Brasil, dos casos, né? é isso Existem mesmo. países que dão até a prioridade mais para o pai, tem países. Mas no Brasil, não. No Brasil, a prioridade é ficar com a mãe. Só se a mãe tiver realmente um problema muito grave que o juiz não deixe ficar com a mãe. Né? Exatamente, Como regra, geralmente fica com a mãe. Sim. Então, não tenha medo, minha amiga. Não tenha medo. Você aí que está pensando em separar do seu marido, se realmente... Às vezes a pessoa tem medo de apanhar. Sim. Às vezes a pessoa tem medo de sair de casa e o marido pegar o filho. A mulher tem que entender que existem os direitos dela. Né? Sim. E ela tem que buscar os direitos dela indo... Na justiça. Né? Como? Procura a OAB da cidade. A OAB da cidade, a defensoria. Sim. Tudo isso. Ela pode ir até no juizado. Pode ir no juizado pode da na delegacia. violência doméstica e familiar, pode ir na delegacia. Justamente são órgãos equipados, né? E com funcionários treinados para atender esse tipo de situação, Paulo. Tá aí. Não tenha medo. A vulnerabilidade da mulher. A gente sabe que, infelizmente, acontece muito isso. Olha só, Pedro da cidade de Jaú, um abraço a todos aí em Jaú. Ele fala o seguinte: tenho 2 filhos de 20 e 25 anos que moram e estudam no exterior com bolsa de estudos 80%. Sou obrigado a continuar a pagar a pensão? Olha, muito interessante, né? Porque os filhos deles estudam no exterior, né? Então, e tem bolsa de 80%. Então, teoricamente, não poderiam, né, receber, ou se receber um valor menor, tendo em vista que eles são bolsistas, né, e gozam do percentual de 80%, quase 100%, né? Então não é justo o pai também ser sacrificado nessa situação, né? O que acontece é que ele pode pedir uma ação revisional de alimentos, que visa o quê? Visa reduzir o pagamento da pensão alimentícia. A princípio, ele não pode pedir a exoneração porque os filhos estão estudando, mas ele pode solicitar uma redução, tendo em vista que os filhos gozam de uma bolsa de 80%. Sim, eles não estão com a mãe. Bom, João Pedro, da cidade de Itobi, fala o seguinte: trabalhei 2 anos na empresa e nunca recebi insalubridade. O que eu devo fazer? Se ele realmente prestou serviço numa empresa em que a atividade dele era insalubre, ele tem que ajuizar uma ação reclamação trabalhista. Tem que procurar um advogado de sua confiança na sua cidade e promover uma ação trabalhista pleiteando essa verba. Olha só, Tiago da cidade de Marília, ele fala o seguinte: tenho um empréstimo consignado no aplicativo do Bradesco, falando ainda do banco. E ele fala o seguinte: consta 23 parcelas pagas no Olerite, 12 parcelas pagas. Não entendi direito a pergunta. É que há uma divergência, Paulo. Às vezes, a pessoa faz o consignado... Ele pagou 23 no e só tem 12 e constando no Olerite. Isso, porque o que acontece? Às vezes, o empregador, né, não repassa o dinheiro para o banco. Então, você acha que está sendo descontado, porque efetivamente está sendo descontado. Mas o teu patrão, né, a tua empresa que você trabalha, não repassou o dinheiro para o banco. Então, ele precisa verificar junto ao banco dele se existe alguma divergência entre o pagamento e o recebimento dos valores que ele está sendo descontado. Por isso que é bom guardar comprovantes, né? Com certeza, Paulo. Guardar comprovante até a quitação daquele empréstimo, justamente para evitar dor de cabeça do banco falar que não recebeu e ele foi descontado. Então, guarde os seus olerites, guarde os seus extratos
para confrontar essa eventual divergência junto ao banco que você solicitou consignado. É muito processo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo. Bom, boa Sempre sorte um prazer aí pro seu time. estar aqui no teu programa e desejo também muito sucesso ao Vasco da Gama. Solta, já vamos soltar da vinheta do Defesa do Consumidor, já solta do Zap da População. Pode soltar. Bora lá que tem reclamação hoje. O povo reclama e a gente vai cobrar das prefeituras. A gente começa com a reclamação do morador da Avenida Sorocabana, na cidade de Itanhaém, cidade litoral, né, litorânea. Aí muita gente do interior tem vindo para a cidade litorânea nessa época também, que é essa época que faz calor, o pessoal quer ir para a praia. Bom, já faz 3 anos que eles pedem por melhorias na rua, a gente está olhando aí as imagens. 3 anos, gente, não é um mês, né? Não é uma semana. 3 anos é bastante tempo, né? O que está acontecendo com a prefeitura de Itanhaém? Será que é falta de caixa? Será que é falta de zeladoria mesmo? O que está acontecendo com a cidade? Eles têm problemas de zeladoria, eles falam. Eles escreveram no Zap da População, falando da pavimentação, da iluminação, da saúde pública, né, que tem muitos córregos, E realmente está nas imagens, né? Está nas imagens. E eles pagam o IPTU, que eles estão mostrando ali, está na mão deles. Ó. Pago o IPTU, eu pago aqui. Ó. Né? Mas a prefeitura respondeu para o programa, que é importante. A prefeitura fala o seguinte, que o local informado encontra-se com serviços de roçada, varrição e limpeza de vala no cronograma. Já foi iniciada ações de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sorocabana. É isso que eles falam. Mas realmente a situação do buraco é muito assustadora ali. Precisa realmente da ajuda da prefeitura. Agora falando em buraco, agora vamos direto para a Rua de Jardim Adelaide, lá na cidade de Hortolândia. Vamos para a cidade de Hortolândia, interior do estado de São Paulo. Dá uma olhada na cratera que o povo está reclamando ali. Os moradores chamaram a gente aqui para mostrar essa imagem, que é o queijo suíço, o famoso queijo suíço. Dá uma olhada. São 2 queijos suíços, aí 3, 4, ih, estou perdendo a conta já, que tanto queijo suíço aí, ó. E eles colocaram as imagens, né, no Zap da População aqui do programa, falando que tem areia, tem resto de materiais também nos locais. E os motoristas correm risco, claro. Inclusive eu estava outro dia passando numa rua na cidade de Santos, mudando aqui de cidade, e o meu carro quase furou o pneu, tinha um buraco ali na rua, uma rua até boa. Isso causa problema para o cidadão, né? Isso causa problema para o cidadão. Uma coisa é abrir o buraco, o prefeito demora 24 horas para resolver, 1 dia, 2 dias. O problema é você ter uma cratera dessa e demorar 1 semana, 2, 1 mês para resolver. Aí você tem o problema de uma moto à noite, você tem o problema de quebrar o carro de quem paga o IPVA, né? Porque a gente está com uma série de impostos pagando. E aí você tem um buraco desse na rua, aí é falta de respeito com o cidadão, né? E nós entramos em contato, claro, com a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura e informou que vai fazer os reparos nas ruas do Jardim Adelaide em Hortolândia. Eles falaram para nós aqui do programa que vão resolver, tá? E nós vamos ficar de olho com atenção aos moradores. Então, é muito importante você que assiste o programa mandar isso para nós, né? Mandar essas reclamações, porque a gente vai cobrar do poder público, tá? E aí facilita a sua vida e da sua casa. O telefone está aí na sua tela, é fácil, é rápido. Você entra em contato aqui com o programa Voz da População, que nós entramos em contato com a prefeitura. É só fazer um vídeo, só falar da reclamação, tá? Esse quadro é o Zap da População. Bom,
E olha esse vídeo que chegou aqui pra gente. O lixo toma conta do terreno na rua Ana Carvalho da Cruz, Mourão. Fica lá no bairro da Anhanguera, na cidade de Praia Grande. Dá uma olhada no tamanho da sujeira, né? O morador mandou aqui pra gente, fala que tá cheio lá de lixo, de rato, mosquito. Realmente tá uma nojeira mesmo, né? E aí, segundo os moradores da área que se encontram ali, há 2 anos eles pedem providências. Ou seja, é claro que não está há 2 anos esse lixo aí, mas há 2 anos que acaba entrando lixo, saindo lixo do local, né? Então, ou seja, é um terreno que ninguém constrói nada e as pessoas ficam jogando o lixo ali, acumulando lixo. Na minha opinião, tem que acionar o proprietário, né? Se o proprietário não tomar nenhuma atitude, a prefeitura que limpe e depois cobre do proprietário. Porque os vizinhos não podem pagar pelo preço da sujeira do terreno. Só que tem um detalhe também. O proprietário não fez essa sujeira no terreno, foi alguém que jogou, foi algum porcalhão. Então, ou seja, parte da população porca suja, os vizinhos reclamam, então a situação é triste. Ou seja, precisa do quê? De fiscalização. A prefeitura precisa monitorar, essa é a opinião, hein? Né? E o setor de fiscalização, porque a gente entrou em contato com a prefeitura, e o setor de fiscalização falou que vai notificar o proprietário, né? Para que ele efetue a limpeza no local. Foi isso que a prefeitura falou, que nos próximos dias vai notificar o proprietário. O dono do terreno poderá ser multado, lógico, vai ter um prazo para ele fazer a limpeza do local. Mas assim também os vizinhos não podem ficar, né? Imagina você lá, paga a sua casa, morando ali do lado, paga o IPTU, está lá com a sua família e começa a entrar rato na tua casa, começa a entrar as coisas, porque eu tenho um terreno baldio do seu lado que não é limpo e fica uma sujeira ali, é complicado. Bom, segunda, como eu falei, é dia de Zap da população. Mande aí o seu bairro, sua cidade, seu local, é 11 967836666. Zap da população, cidade de Ribeirão Preto, Jaú, Bauru. Vem aqui com a gente, vem, traz reclamação pra gente, traz. Campinas, meu povo, traz reclamação pra gente. Bom, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, entregou 189 títulos de propriedade a moradores da cidade de Santos, no dia da comemoração dos 477 anos da cidade. Os imóveis regularizados fazem parte da Vila Pelé 1, Vila Pelé 2 e Núcleo Santa Maria. A iniciativa faz parte do programa Cidade Legal, que garante direitos e segurança jurídica a famílias que buscam a regularização dos imóveis. Muito legal. Fui até convidado para estar no local esse dia, fazendo as entregas lá, mas acabei não podendo comparecer. Mas bacana, né? Ver a pessoa recebendo o título, né? O título da propriedade. Não tem preço que pague isso. É muito bacana. E eu tenho certeza que o governador Tarcísio de Freitas deve ter ficado muito feliz. E foi o governador com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que anunciaram um plano de ações aí também para o atendimento aos dependentes químicos e a revitalização da área central da capital, que isso é muito importante, precisa acabar em São Paulo, que a gente passa por lá pelo centro e vê aquelas cracolândias, né? É um problema que afeta a cidade de São Paulo, até inclusive a cidade de São Paulo fez aniversário, né, na quarta-feira passada. E é uma cidade que a gente... é uma cidade que é o coração do Brasil, né? A cidade de São Paulo, é o coração do estado de São Paulo. É aquela cidade que a gente se sente da cidade, mesmo as pessoas que não moram na cidade de São Paulo. Então, quando a gente vai para lá, é triste ver pessoas nas ruas usando droga. O governador falou um pouco sobre isso.
Olha só. A grande pergunta que a gente se faz é, bom, se Amsterdã teve capacidade de resolver seu problema de Cracolândia, se Frankfurt teve essa capacidade, se Lisboa teve essa capacidade, se Nova York teve essa capacidade, por que São Paulo não vai resolver? E talvez a gente estivesse, ao longo desse tempo, abordando o problema de uma forma errada. E, de fato, não é fácil encontrar a forma certa. Quem chegar aqui dizendo, olha, tem a solução é simples, vai estar mentindo, a solução não é simples. Para que a gente desenhasse esses primeiros passos, muitos especialistas foram ouvidos e o mais interessante, cada especialista tem um ponto de vista diferente sobre o problema. Então não adianta procurar achar o caminho correto, talvez ele não exista. Com cada especialista que você conversa, você tem uma abordagem diferente, você tem um ponto de vista diferente. Então qual é o nosso ponto de partida? Aquilo que é comum a todos eles. Os passos em que todos eles concordam. E é nessa linha que a gente vai começar a caminhar. O importante é que a gente está dando uma relevância para esse tema. Não é por acaso que eu estou designando o próprio vice-governador para ser gerente das ações relacionadas a isso aqui pelo governo do Estado, até por se tratar de um tema multidisciplinar. A questão da Cracolândia não é uma questão de polícia. A questão da Cracolândia não é só uma questão de saúde, de recuperação do dependente químico, de desintoxicação. Não é só uma questão de assistência social. Não é uma questão de habitação. Não é uma questão de revitalização do centro. É uma questão de todas elas. São todas essas políticas juntas. É isso aí. Bem colocado pelo governador do estado de São Paulo, até porque se Nova York deu certo, né? Porque Nova York teve uma pandemia, né, do crack. E lá eles conseguiram combater. Por que São Paulo não vai? Dá para implementar. E tomara que seja com o Tarcísio, porque ele é um homem sério, um homem que quer fazer as coisas certas. Então, estou torcendo muito para que dê tudo certo, porque ele está com um grande time. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta, hein? É rapidinho. Vai tomar uma aguinha lá, não saia daí. E olha, o programa está se encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado hoje aqui do programa Voz da População. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.